Boa noite, gente. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas à nossa última aula da série de aulas exclusivas do mês de março. E hoje nós vamos falar sobre o traço rígido. Gente, o rígido é assim, né? Eu vim bem à altura desse traço de caráter, mas a câmera aqui só mostra o meu rostinho, né? Tem alguma voz aqui comigo. E vocês não vão conseguir ver, mas hoje eu estou bem à altura dos rígidos, né? Que são as pessoas o quê, gente? Que buscam sempre a perfeição, que gostam de estar tudo com muita excelência, muita qualidade, e gostam de deixar tudo assim muito perfeito. E eu quero que vocês respondam aí no chat para mim, tá? Quem aí já sentiu, né? Aquela coisinha, aquela vozinha que fica lá na sua cabeça quem já sentiu que precisa ser perfeito em tudo que faz, tá? Que você não pode demonstrar que você é um ser humano vulnerável, suscetível a erro, que você não é um homem ou uma mulher de ferro, que muitas vezes você precisa dar conta de tudo. Quem aí já sofreu muito com isso ou tem sofrido? Sente que não pode falhar, sente que tem que ser tudo muito apresentável, não pode estar com o cabelo fora do lugar, tem que estar tudo sempre perfeito. A pessoa não pode errar, tudo que ela faz tem que ser muito certinho, tudo alinhado. Falem aí para mim no chat, que eu quero ver quem já passou por isso. Também sou terapeuta. Ó, TV. A Cibele falou que ela já sentiu hoje, no entanto. Que bom, Sibeli, isso é muito bom, né? À medida que a gente vai se conhecendo, à medida que a gente vai conhecendo os nossos traços ou como as nossas emoções funcionam, muda muita coisa dentro da gente, né? Acho que todo mundo em algum momento já passou por isso. É verdade, André. Exceto aquelas pessoas que, assim, os rígidos sempre estiveram no recurso, né? Aquela pessoa que, independente do que aconteça no mundo, ela tá sempre ali intacta, não deixa, né, que as emoções tomem conta dela, mas sim, a maioria das pessoas já passou por isso em algum momento mesmo, tá? E se você respondeu que sim, é muito provável que o traço rígido seja um dos traços predominantes e que ele domine a sua vida. Bom, e nessa aula que vocês vão receber ferramentas, vocês vão começar a criar consciência do quão mal isso faz e também do que você pode fazer para, opa, eu percebi aqui que o meu traço rígido está se sentindo traído, está se sentindo trocado ou está com medo de ser excluído. E por isso você fica ali numa busca inconsciente por essa perfeição, tá bom? E por que que isso acontece, gente? Porque o rígido, ele tem um medo profundo de ser trocado, traído ou excluído, que é a principal dor desse traço, tá? E aí, para evitar, né, ser excluído, trocado ou traído, ele vai ser o quê? Ele vai buscar ser impecável em tudo que ele faz. Ele vai buscar demonstrar força, ele vai buscar por admiração das pessoas, seja por aquilo que ele é ou por aquilo que ele faz, tá bom? Só que essa busca incessante pela perfeição pode se tornar um fardo insustentável para o rígido. É muito difícil você sustentar uma máscara de perfeição o tempo todo, uma máscara de Mulher Maravilha, uma máscara de homem, de super-homem, durante muitos anos, sem você realmente sair um pouquinho disso, né? Já que todos nós precisamos de ajuda em determinado momento. E hoje nós vamos falar. Deixa eu só ver quem está fazendo barulho aqui para silenciar. É, tem alguém que está com o áudio ligado. Eu vou pedir. Deu. Vamos lá, gente. Alguém comentou aqui. Deixa eu ver. Até porque a sociedade cobra essa perfeição. É verdade, André. O inimigo é a culpa. A gente se sente culpado por não ser perfeito. Exatamente, Sibeli. E esse é o maior vilão do rígido, que é o quê, gente? A culpa. E a gente se livrar dessa maldita é muito complicado, tá? Eu tô até desenvolvendo um protocolo anti-culpa para entregar para os rígidos, né?
que eu mentoro, que eu acompanho, porque eles lidam muito com esse peso, com essa cobrança, com essa dificuldade em pedir ajuda, com essa dificuldade em se livrar de culpa que muitas vezes nem é dessa pessoa, mas que lá na infância colocaram essa culpa sobre essa pessoa e ela não consegue se livrar disso. E enquanto ela não se livrar dessa culpa, ela vira o quê, gente? Ela vira refém, ela fica prisioneira de uma coisa que está o quê? Impedindo ela de frutificar, impedindo ela de avançar na vida, tá bom? De todos os traços, talvez esse seja o mais comum e fácil de reconhecer. Sim, André, até porque de todos os traços, o rígido e o oral são os dois traços mais comuns no Brasil, tá? Na população brasileira. De mais de centenas de análises que eu já fiz, nós temos, assim, 80% dessas análises, os traços predominantes vão ser os rígidos e os orais. Então, por isso que é mais comum ali a gente se identificar com eles, tá bom? Então vamos lá, gente, porque hoje nós vamos falar o quê? Sobre as dores mais profundas desse traço, os comportamentos que podem estar afastando você aí da vida que você realmente deseja, tá bom? Que está impedindo você de realizar os seus sonhos, que está impedindo você de desejar mais da vida. Né? Essa semana eu fiz uma live, desculpa, na quinta eu fiz uma live com uma amiga, e na hora de finalizar a live ela me falou uma frase assim que virou uma chave dentro de mim. Ela, o quanto o quanto você quer a vida que você quer, sabe? Por quê? O quanto você realmente quer verdadeiramente algo é a energia que você vai colocar naquilo, é o foco que você vai colocar naquilo. E é a sua disposição que você vai colocar para realizar aquilo que você realmente quer. Então, o quanto realmente você quer a vida que você tanto diz que você quer. Fica aí uma pergunta já assim, no início da aula para vocês refletirem, tá bom? Eu gosto, gente, de jogar assim, coisinhas na mente de vocês para vocês reagirem, tá? Não achem que vocês vão participar de uma aula aqui com a gente e só vão criar obesidade cerebral, é, informações, né, que vão ficar ali chacoalhando dentro da sua cabeça. Não, essa obesidade com a gente não funciona muito, tá? Aqui a gente joga mesmo vocês para a realidade, a gente chama vocês para a realidade para que você realmente tome decisões que vão mudar a sua vida. Então vamos lá dar sequência aqui, gente. E um recado é para você, ó. Você que perdeu qualquer aula anterior, nós falamos que hoje é a quinta aula, ou seja, nós já demos 4 aulas. Esquizoide, oral, psicopata, masoquista, e hoje é a quinta e última, que é do rígido. Então, se você perdeu qualquer uma das aulas anteriores, é só você escanear esse QR Code que está aparecendo aí na tela, ir lá, se inscrever no nosso canal do YouTube e maratonar cada aula, porque cada aula foi mais incrível do que a outra. E para quem está dentro da nossa comunidade, como o próprio André aqui já lembrou, né? Nós encaminhamos semanalmente e-books, tá bom? Compactando tudo aquilo que a gente conversou durante cada uma das aulas. Então, você vai ter 5 e-books bem completinhos ali para você identificar o traço na dor, colocar o traço no recurso e fazer a manutenção também do seu traço de caráter. E o e-book, gente, tá assim, ó. Mesmo sendo gratuito para vocês que estão lá na comunidade, ele valeria uma nota, tá? Porque ele tá de excelente qualidade. Não saio mais de lá. Muito bom, é isso mesmo, André. Tem muito ouro ali, gente. E acompanhe, porque assim, nos próximos dias vai vir muita novidade para vocês. Não consegui baixar o do Esquizoide. Manda um oi no privado, Cibele, que a gente encaminha para você. Talvez seja porque você entrou depois na comunidade, e não sei dizer, mas a gente vê aqui com a equipe. Tá bom? Manda um oi lá para o administrador da comunidade que a gente encaminha para você, tá bom? Vamos lá então, gente, dar sequência aqui na nossa aula. Vamos falar da formação, qual é o formato do corpo e qual é a dor e o recurso do traço de caráter rígido, tá? Como vocês podem observar aí nessas imagens, esse traço ele se forma
quando a criança ela está ali entre os 3 anos e meio até os 5 anos e meio de idade. Vai depender o quê? Do desenvolvimento de cada criança. Tem criança que vai retardar o desenvolvimento, tem criança que vai antecipar, tá? Mas até os 6, 7 anos de idade, essa criança já terminou de concluir a formação dos traços de caráter. E o último traço que se forma é o traço de caráter rígido, tá? Ariana, como que eu vou identificar seja no corpo do meu filho, seja no meu próprio corpo, no corpo das pessoas ao meu redor, qual é o formato do corpo rígido? Gente, o rígido é mais fácil de você identificar, né? Mesmo para você que nunca fez um curso de leitura corporal, não entende de leitura, não entende de análise, é o mais fácil de identificar. Por quê? Porque eles possuem corpos atléticos e bem proporcionais. Sabe aquela pessoa que tem um corpo bem simétrico, que parece assim, que tá tudo no lugar, aquele corpo? E eles têm músculos muito bem definidos. É aquela pessoa que, mesmo sem malhar, ela vai ter ali os músculos evidentes, os músculos bem aparentes, tá? E ela também vai ter uma postura muito ereta e confiante. Diferente lá do esquizoide, que eu falei para vocês, né? Que ele fica encurvado, os ombros encurvados, tem dificuldade em manter uma postura. O rígido, ele já vai manter uma postura de uma forma muito natural. Para ele sempre estar ali naquela postura, né, de Mulher Maravilha, de Super-Homem, com tudo muito bem alinhado, seja na postura, seja na informação que ele passa, com a confiança dele também. Isso rígido no recurso, tá, gente? Porque o rígido na dor sai de baixo, porque ele vai ficar bem escondidinho, fugindo ali dos holofotes que ele nasceu para ter refletindo ali nele, né? Os rígidos nasceram para brilhar mais no recurso, porque na dor ele não vai gostar tanto assim de estar em evidência. E o que que nós vamos perceber de dor e de recurso nesse traço? Como eu falei para vocês, a principal dor, o principal medo da pessoa que tem um traço de caráter rígido predominante dentro do corpo dela é o quê? Medo de ser traído, trocado ou excluído. Então, essa pessoa, por medo da traição, da exclusão e da troca, pode desenvolver nela comportamentos de dor, que vocês vão ver daqui a pouquinho. Quais são os comportamentos de fraqueza que vão revelar ali que essa pessoa ela está passando por algum relacionamento ou por alguma situação ou algum ambiente que está excluindo ou trocando ela, tá bom? Hum. É, E de recurso, quais vão ser os comportamentos de força da pessoa que tem o traço de caráter rígido? O que ela vai ter de bom? Qual vai ser o talento? Qual vai ser a habilidade dos rígidos? Proatividade, execução e agilidade. Nós vamos observar, tá? Gente, e aqui eu não vou assim ficar falando horas e horas de todas as características do rígido. Por quê? Porque nós temos um curso assim com mais de 40 horas só detalhando cada um dos traços de caráter, né? E aqui na aula é mais para vocês terem um panorama geral sobre cada um dos 5 traços. E hoje nós estamos falando profundamente sobre o traço de caráter rígido. Mas é que eu não vou ficar dando exemplos para vocês, porque senão a gente vai ficar por horas e horas aqui na aula, tá bom? Então vamos lá. Por que que o rígido ele desenvolve essa proatividade, essa execução e essa agilidade? Porque lá no período de formação, ele passou, né, por situações que fez com que ele desenvolvesse esse mecanismo de defesa. Então, lá na fase da infância, quando esse traço foi formado, quando a mielinização estava chegando ali na região sacral, lembra que eu falei para vocês que eu falo dos termos técnicos, mas eu vou deixar didático aqui para vocês. O nosso sistema nervoso, ele é desenvolvido por um sistema que chama mielinização. O que é isso, né? É um termo lá da anatomia, gente, que é nada mais, nada menos do que o desenvolvimento da nossa coluna vertebral. Então, ela começa lá no cérebro, quando forma o traço esquizoide, depois desce ali para a região cervical, que é a região onde está formando o traço oral, né? A criança está desenvolvendo habilidades, está desenvolvendo as papilas gustativas, o olfato, o paladar e tudo mais. Depois ela desce ali para a região torácica e, por fim, na região lombar, e aí ela encerra na região sacral, que é a parte íntima daquela criança. E ela está enxergando cada fase de desenvolvimento da criança, ela está o quê? Ela está recebendo
controle e sensações diferentes. E aqui no rígido, ele chega a ter a percepção do quê? Que o mundo funciona como uma relação de pares, tá bom? Por isso que vem a dor dele, que é a dor da traição, da exclusão e da troca. Por quê? Na cabeça da criança, lá na infância, ela formou um par com o pai, no caso dos meninos, e a menina formou um par com o pai. Só que o pai já tinha a mãe e a mãe já tinha o pai. Ou seja, aquela criança sobrou nessa relação, né? E daí vem a principal dor desse traço, que é se sentir traído, trocado ou excluído, tá bom? E aí, se você quiser aprofundar um pouco mais disso, aí você tem que ir para algum dos nossos cursos, gente, porque aqui eu estou dando mais um panorama geral para vocês entenderem e conseguir compreender, tá bom? Os comportamentos de força e de fraqueza que os rígidos têm. Então, quais vão ser os comportamentos de fraqueza que a gente vai observar nos rígidos? Nós vamos observar que o rígido ele vai ter um medo da traição muito grande, ele vai sentir. Gente, aqui saiu um errinho do pessoal da digitação aqui, tá? Vocês trocam rejeição aqui, eu vou substituir na hora que eu mandar para vocês o material. O rígido, ele vai ter o quê? O medo da troca, da traição e da exclusão, só que ele vai sofrer muito e além do normal, uma pressão constante para ele ser perfeito. Bom, como vocês mesmos já disseram aqui no chat, né? A sociedade, ela cobra isso. Mas não é que a sociedade cobra isso. Além disso, a gente tem que o quê? A gente tem que ir lá na raiz. E a raiz de tudo isso é porque em algum momento da vida, essa pessoa, né, em algum momento da vida, ou seja, lá na formação do traço rígido, aquela pessoa ela sentiu a dor de ser traída, trocada, excluída. E aí, para eu sobreviver a essa dor, eu desenvolvi uma necessidade de ser perfeita. E essa necessidade de ser perfeita é para quê, gente? É para que o rígido seja sempre escolhido. É para que ele não seja excluído. É para ele não ser trocado por uma opção melhor. Porém, isso só acontece quando a pessoa ela ainda não tratou a parte da identidade dela, quando ela ainda não cuidou e não descobriu quem ela é verdadeiramente. Ela não tem o autoconhecimento e ela não tem a consciência de que aquilo que ela viveu lá na infância ainda tem resultados na vida adulta dela. Tá bom? Outra fraqueza do rígido é que ele tem dificuldade em demonstrar emoções. Lembra que eu falei que o rígido ele tem dificuldade em demonstrar vulnerabilidade? Que ele veste ali, né, a capa de Mulher Maravilha ou de Super-Homem, que não precisa de ajuda, que dá conta de tudo. Isso porque também aquela pessoa, ela criou esse mecanismo de defesa, em que se eu demonstro as minhas emoções, eu estou demonstrando que eu sou fraco. E o rígido, ele precisa demonstrar o quão forte ele é, o quanto ele dá conta do recado, o quanto ele dá conta de resolver os problemas que caem nas mãos dele, tá bom? Outra fraqueza também que o rígido vai ter é uma necessidade muito grande de controle, tá? Uma dificuldade em lidar com críticas, já que na cabeça do rígido ele é sempre perfeito. Então ele vai ter dificuldade de lidar com críticas porque ele se sente extremamente atingido quando ele é criticado, mesmo de forma construtiva, tá? E uma das coisas que o rígido ele faz com frequência com essa questão de lidar com crítica, mesmo as críticas construtivas, é o que, gente? Uma crítica acende, né, ativa no rígido um gatilho de que ele não foi tão perfeito. Então, ele pode se tornar uma pessoa reativa, tá? Então, se você vem com uma crítica, ele vai te criticar numa medida muito pior do que a crítica que você fez para ele, ao invés dele ouvir, dele aceitar ali a sua crítica. Então, já gravem aí. Os principais comportamentos de fraqueza é uma pressão constante para ele ser perfeito. Então, qualquer erro para o rígido vai ser visto como um fracasso pessoal. Ele não consegue separar o erro dele. Lembra? Ele tem uma distorção na identidade. Ele associa o erro com quem ele é. Então, ele é uma pessoa que erra, diferente do erro ser dissociado dele. Ele acaba juntando as duas coisas, tá? E para o rígido também,
Principalmente quando ele está na fraqueza do traço, a opinião dos outros vai ter um peso muito grande sobre as próprias escolhas. Diferente do rígido no recurso, que ele não vai ligar muito para a opinião das pessoas. Ele pode até pedir a opinião, mas se ele já tiver decidido a fazer algo, é aquilo que ele decidiu que ele vai fazer. Já um rígido na dor, na fraqueza do traço, não. A opinião das pessoas vão ter um peso muito forte sobre eles também. Vamos continuar aqui. Outra característica de fraqueza é essa necessidade absurda, uma necessidade extrema de controle. Por quê? Ele vai preferir ter tudo sob controle para evitar surpresas desagradáveis, tá bom? Os rígidos, eles não gostam de surpresas, eles não querem ser surpreendidos. Então, se você aí é um rígido que não gosta de surpresa, já saiba aí que é por conta da questão da necessidade de controle, porque você não quer ser surpreendido e não quer ter surpresas desagradáveis também. Principalmente se você não estiver preparado, né? Sabe aquela pessoa que detesta festa surpresa de aniversário? Muitas vezes porque essa pessoa ela pode estar na casa dela, descabelada, sem estar com as unhas feitas, sem estar maquiada, e aí chega as pessoas para fazer surpresa ali pro rígido. O rígido vai detestar, gente. Por quê? Porque ele gosta de ter o controle das coisas. Ele não gosta de ser pego de surpresa, tá bom? E eu quero ouvir de vocês aí, ó. Quem mais é assim, gente? Quem aí não gosta de surpresa? Ou quem sente aí que tem uma necessidade muito grande de controle também? Compartilhem aqui no chat. Dessas fraquezas que a gente falou até agora, a gente vai falar de mais. Qual delas mais pegou aí pra você? Bom, vamos dar sequência aqui. E agora eu tenho uma pergunta para vocês, ó. Você sente que precisa estar no controle ou que será atraído ou trocado pelas pessoas ao seu redor? Quem aí tem esse pensamento ou essas emoções permeando nos seus pensamentos? Gente, pode ser sincero, hein? A live fica salva, mas eu não tô citando o nome de ninguém aqui. E eu quero saber de vocês, quem aí sente, né? Poxa, Ariana, eu sinto. Eu tenho uma necessidade muito grande de controle. Quando eu perco o controle das coisas, eu fico irritado. Eu começo a discutir com as pessoas, eu começo a brigar. É aquela pessoa que falou que chegava às 13, e ela chegou às 13h15 numa reunião, e eu já tô ali muito bravo com essa pessoa, não tenho paciência, não consigo lidar com isso. Você sente que você vai ser traído, que você vai ser trocado por uma opção melhor? Deixa eu ver aqui. Atualmente não mais, hoje em dia não, mas já tive bastante. Ixi, eu, kkkk. Gente, isso é muito sério. Por quê? Por que que eu faço essas perguntas para vocês, né? Porque realmente, quando a gente para pensar sobre algo, a gente tem a oportunidade de mudar. A gente tem a oportunidade de, poxa, isso aqui acontece comigo. Eu preciso mudar. Eu preciso tomar atitudes que vão me ajudar a vencer essa situação, tá? Então já fica aí a dica para vocês, ó. Vamos vencer essa insegurança, tá? Esse comportamento aqui, ele só demonstra o quão inseguro nós somos. E, gente, aqui eu estou sendo vulnerável com vocês. Eu já fui essa pessoa, tá? Que eu queria o quê? Marcava ali com alguém. Poxa, a pessoa tá me fazendo de trouxa aqui. Ela falou que chegaria a tal horário. E até agora nada. Eu era uma pessoa que se você marcasse algum compromisso comigo, ou se você desse a sua palavra que você ia fazer algo, mas que surgisse algum imprevisto, né, na sua vida, no seu dia, e você desmarcasse ali em cima da hora, eu ficava assim, dias sem falar com a pessoa, porque para mim aquela pessoa não me considerou, aquela pessoa me excluiu, priorizou outras coisas. Então saiba que tudo isso, gente, só revela para nós uma insegurança, tá? Uma falta de identidade de quem nós realmente somos. Eu não posso deixar que o imprevisto que aconteceu com o outro e eu tô falando para vocês e tá servindo para mim também, tá bom? Porque eu sempre falo para vocês que a gente está num processo.
né? A vida, ela é um processo. E a cada momento que você vai ensinando algo, você está ensinando, mas você está aprendendo e vivendo isso na prática também, tá bom? Então, hoje eu sou uma pessoa que, opa, aconteceu um imprevisto, tá tudo certo. O meu relacionamento com essa pessoa estar, não pode estar condicionado aos imprevistos da vida. Isso serve aí para vocês também, gente. Já melhorei muito, mas em relação ao horário ainda me incomoda. Sim, Fabi, isso me incomoda um pouco ainda, mas não tanto quanto antes, tá? Isso porque hoje eu já sei. Se eu tenho uma reunião com a pessoa, eu mando o quê? Eu mando uma mensagem para ela uns 15 minutos antes, porque eu me programei para aquilo. Fulano, tá confirmado a nossa reunião? Fulano, realmente vai dar certo de você fazer tal coisa? A gente tem um encontro tal horário, vai dar certo para você? Por quê? Porque eu já me conheço, então eu já me previno sobre possíveis imprevistos na vida da pessoa. E às vezes, o que me deixou muito mais confortável com isso foi o quê? Porque os imprevistos começaram a acontecer comigo. Isso não queria dizer que eu não estava priorizando o outro, tá? Mas as demandas do dia a dia, você tem que fazer o quê, gente? Quem conhece aí a. Não vou lembrar agora, né, do autor, mas tem aquela ferramenta ali que você divide os compromissos, né, em urgentes, não urgentes, importantes e não importantes. Você aprende com o passar do tempo e com a maturidade também a priorizar as coisas importantes e urgentes. Então, o que você consegue remarcar, o que você consegue delegar, façam isso, porque vai trazer muito mais leveza para a vida de vocês, tá bom? É, vamos dar sequência aqui, gente. Vamos falar um pouco mais sobre os comportamentos que revelam fraquezas ali no traço de caráter rígido, tá? Que é o quê? Uma competitividade extrema, tá? O rígido, ele sempre quer ser o melhor em tudo, mesmo que isso custe a saúde mental dele. Então, aquela pessoa que muitas vezes ele vai se submeter a compromissos, ele vai se submeter a situações que vão levar ele no limite, né? A maioria das pessoas aí que chegam num burnout é porque o quê? As pessoas elas entram numa competitividade em ser o melhor da empresa, ou entregar o melhor projeto, entregar as melhores soluções, ou até mesmo dentro de casa, a pessoa que quer ser a melhor esposa, que quer ser a melhor mãe, e ela não aceita que tá tudo bem ela não dar conta de tudo, que tá tudo bem ela pedir ajuda. Tá, o rígido não. Ele quer ser o melhor em tudo que ele faz, mesmo que isso sobrecarregue essa pessoa. E aí a gente vai ver aí rígidos com muitas dores, né, no pescoço, com dores na coluna, com dores pelo corpo, porque aquela pessoa ela está ali numa competição inconsciente e muitas vezes essa competição, gente, não é com outras pessoas, tá? Vai ser com ela mesma. E a competição com ela mesma para o rígido, se ele não colocar ali, né, uma meta, um ponto de equilíbrio, ela pode ser muito exaustiva, tá? Então, se você aí for competir com você mesmo, queira ser amanhã, queira ser melhor, 1% melhor do que hoje. E hoje ser 1% melhor do que você foi ontem. Porque se você quiser ser 100% melhor do que você tem sido, vai ser muito desgastante e até mesmo frustrante para você, tá? Outra fraqueza também é uma dificuldade em confiar nos outros, tá? Os rígidos, eles, por conta da invulnerabilidade que eu falei para vocês, né, que eles colocam ali aquela capa de. Eu até indiquei um livro aqui para os meus alunos que chama O Cavaleiro Preso na Armadura, que o rígido é essa pessoa que muitas vezes ele coloca uma armadura, mas ele acaba ficando preso ali nela e muitas vezes ele vai querer sair e não vai ter forças para tirar aquela armadura, tá bom? E muitas vezes também ele vai vestir uma máscara, ele vai colocar uma máscara ali de que tá confiando nas pessoas, de que ele está se abrindo, de que ele está sendo vulnerável, mas na verdade não está sendo. Porque o rígido ele tem muita dificuldade em confiar nos outros, tá? Por quê? Porque na cabeça dele, só ele é confiável, só ele faz as coisas do jeito certo,
Então, as pessoas podem confiar nele e muitas vezes ele vai desconfiar dos outros. E eu gosto muito aqui de fazer a diferença entre a desconfiança do traço psicopata e a desconfiança do traço rígido, tá? Por quê? O psicopata, ele é muito desconfiado, ele não consegue confiar facilmente nas pessoas, porque ele não quer ser usado pelas pessoas. Ele não quer que as pessoas puxem o tapete dele. Ele não quer que as pessoas tirem vantagem dele, né? Lembrem que ele é o jogo do ganha-ganha, né? Jogo de interesses. Se eu dou algo, eu preciso receber algo em troca. E o psicopata, ele desconfia muito que as pessoas realmente vão entregar aquilo que elas prometem. Já o rígido, ele tem dificuldade em confiar nos outros, primeiro, por conta do medo da traição, de eu ser vulnerável, de eu abrir o meu coração para alguém, e esse alguém ferir o meu coração, esse alguém me trair, esse alguém compartilhar aquilo que eu falei para ele em algum momento de vulnerabilidade com outras pessoas, ou até mesmo jogar, né? Jogar ali na minha cara, quando você conta algum segredo, aquela pessoa joga ali para você num momento de discussão, num momento, né, caloroso ali de alguma discussão, de alguma briga, o rígido, ele jogar ali aquilo que você compartilhou, aquilo que ele compartilhou com você num momento de intimidade, de vulnerabilidade, em que ele decidiu confiar em você e abrir o coração dele, tá? Outra coisa que nós vamos observar também, que é um sinal de fraqueza dos rígidos, é uma frieza emocional, tá? Porque ele evita demonstrar sentimentos para não parecer que ele é fraco. Então, falar de sentimentos para o rígido é demonstrar fraqueza, é demonstrar vulnerabilidade, tá bom? Então, muitas vezes, ele não vai gostar de falar dele, de falar daquilo que ele está enfrentando, dos problemas que ele está passando. Por quê? Por conta da imagem que ele quer passar, de que ele é perfeito e de que na vida dele tudo é como se fosse um mar de rosas, né? Aquele filme de Hollywood. O rígido, ele quer passar essa imagem de que ele é realmente perfeito, de que ele não erra, de que ele não tem problemas, tá bom? Então, ele vai ter essa, digamos que frieza emocional. Parece que tá tudo certo com ele, mas ele é aquela pessoa que vai ter muita dificuldade em demonstrar sentimentos. E aqui nós vamos observar também que o rígido, ele vai conviver, tá? Principalmente na dor, esse traço ele vai conviver com uma autocobrança excessiva. Que eu volto lá para o início da nossa aula. Você sente, né, que você precisa dar conta de tudo, que você precisa estar sempre perfeito, esperando o momento perfeito para as coisas acontecerem. O rígido, ele tem uma autocobrança excessiva e essa autocobrança pode paralisar ele ou fazer ele se auto-sabotar em diversos projetos, em diversos planos da vida dele, tá? Ele nunca está satisfeito com o próprio desempenho. É aquela pessoa que ela chegou em primeiro lugar, em uma competição, ou ela ganhou alguma promoção na empresa, ou ela é considerada a melhor mãe de um grupo de colegas dos filhos. Enfim, ele sempre vai falar: nossa, mas aqui eu poderia ter melhorado isso. Nossa, mas aqui eu poderia ter feito essa corrida ao invés de 1 hora, que eu cheguei em primeiro lugar, eu poderia ter feito em 58 minutos. O Rich, ele vai buscar ali algo para demonstrar que ele ainda não chegou no nível de perfeição que ele gostaria, que ele deseja, né? Então, ele nunca está satisfeito com o próprio desempenho. Quando isso acontece, gente, é porque o rígido, ele está em comportamentos de dor também, de situação de comportamentos de fraqueza, que revela ali que aquela pessoa, ela ainda está com medo aqui no inconsciente dela de ser trocado, traído ou excluído, tá? Que ele não chegou ao nível de perfeição que ele gostaria. E para fechar aqui, mais uma fraqueza desse traço de caráter é o que, gente? A dificuldade que os rígidos têm em relaxar e se divertir. Quem aí sente um pezinho de culpa, né? Eu me peguei essa semana, na semana que passou. Meu Deus, eu não posso sentar no sofá para assistir um episódio dessa série aqui, porque eu preciso estudar inglês, eu preciso fazer os scripts de aulas, eu preciso fazer várias coisas.
E eu falei, opa, a minha rígida aqui tá querendo se sobrecarregar. Eu preciso de momentos para relaxar, né? Então, o rígido ele tem dificuldade em relaxar e se divertir, tá? Por quê? Ele sente culpa quando ele não está sendo produtivo. E, gente, relaxar é manter o seu traço rígido produtivo, tá? Você está descansando o seu corpo, você está descansando a sua mente quando você está o quê? Relaxando, se divertindo realmente. Meu Deus, é a dificuldade em descansar. Tem hora que meu marido fala: Nossa, você não consegue relaxar, senta um pouco. É bem isso, Cibele e Fabi. A gente fica nessa cobrança, sabe? Junta essa autocobrança excessiva com essa dificuldade em relaxar e se divertir. Gente, fica uma dica aí para vocês rígidos, né? Rígidos, rígidas. Marquem o salão, sabe? Marque uma massagem, realmente relaxe, porque você vai se tornar muito mais produtiva. A sua energia de vida, a sua energia sexual, a sua energia para tudo na vida, ela vai assim para outro nível, tá? A gente está numa sociedade que realmente está escravizando o ser humano. Você tem que estar produzindo 24 horas, você tem que estar o tempo todo fazendo algo, produzindo algo, sem parar para falar da importância de relaxar e descansar, tá bom? Então, eu sempre falo, gente, se você não parar para relaxar e divertir, uma hora o seu corpo ele vai parar. Ele vai te obrigar a parar, de alguma forma. Então, queira você decidir parar, descansar e relaxar. Não deixe que o seu corpo, por conta do cansaço físico, do cansaço mental, faça isso com você. Esses dias eu estava fazendo faxina e ele me chamou para tomar um açaí. Larguei tudo e fui. Nunca isso aconteceria há algum tempo atrás. Muito bem, Cibele, parabéns. É sobre isso, gente. É sobre a gente se conhecer e colocar em prática aquilo que você se conheceu. Então, poxa, eu sei aqui que eu tenho um traço rígido que fica me impedindo de relaxar, que me dá uma dificuldade ali para me divertir, para ter tempo de descanso, né? Faça isso conscientemente. Não, hoje eu vou me permitir, porque isso vai te colocar em dias, em níveis de produtividade muito maiores do que você possa imaginar, tá bom? E aqui agora nós vamos falar do quê, gente? Das forças, né? O rígido, ele tem muita força ali dentro dele também. Muitas vezes a gente fica preso, né, às fraquezas do nosso traço de caráter, e nós precisamos falar das forças que os rígidos têm também. Então, o rígido, ele vai ter muita disciplina, determinação, ele vai ser uma pessoa muito determinada. Ah, o rígido, assim, ele não desiste fácil e ele sempre busca a excelência naquilo que ele faz. Eu gosto muito de ter amigos, né? Amigas que me desafiam, que colocam para mim metas a cumprir. Poxa, Ariana, você já fez isso daqui, vamos um pouquinho mais? Vamos bater tal meta? Vamos esticar isso daqui? Seja num café entre amigas, seja numa corrida no parque, em qualquer coisa, gente. E sejam perto de pessoas rígidas, ou sejam as pessoas rígidas que vão incentivar, que vão servir de estímulo para as pessoas ao seu redor, tá? E aproveitem para trazer isso à tona de vocês também. Eu tinha muita dificuldade em enxergar isso. Eu ficava muito presa ali no meu esquizoide. Nossa, meu esquizoide é muito bagunçado. Eu não tenho disciplina, eu não sou determinada. E eu mudei primeiramente a minha fala. Tá? E não é 100%, gente, que isso acontece, né? Confesso aqui, a minha fraqueza ainda não é o tempo todo que eu vou ficar ali. Nossa, agora eu sou uma pessoa focada, agora eu sou uma pessoa super determinada. Não, mas quando eu sou em algo que eu me determinei a fazer, que eu me desafiei, que eu estou tendo foco, eu celebro. Porque todo pequeno avanço, toda pequena mudança, ela precisa ser celebrada para que o seu cérebro entende que, poxa, isso aqui está fazendo bem para ela. Podemos fazer mais disso daqui. Lembra que eu falei que o nosso cérebro ele é preguiçoso? Então, se você não celebrar, se você não se dar, se você não se der recompensas, o seu cérebro ele vai criar mecanismos para você se auto-sabotar, tá? Outra coisa que a gente vai ver, vai perceber e observar de forças entre os rígidos é uma liderança natural, tá? Eles são pessoas que são líderes natos. Eles têm muita facilidade para liderar. Ele inspira confiança, ele é respeitado pela postura firme que ele tem.
O rígido, ele vai ter também uma habilidade para organização e planejamento. Vai ser um pouco diferente ali do masoquista, tá, gente? O masoquista, lembre que ele é fascinado, né? No planejamento, na organização, na rotina. Só que na cabeça do masoquista, nada pode mudar. Não pode surgir um imprevisto, ele não pode colocar algo novo ali no cronograma dele. O rígido não. O rígido vai amar a questão da organização e do planejamento. Só que, mesmo ele sabendo, né, estruturar processos, otimizar tempo, ele vai ser uma pessoa que, se precisar, ele vai lidar com gaps, né, com espaços ali naquela agenda. Poxa, aqui eu marquei um compromisso, mas essa reunião aqui, ela estava sendo tão produtiva que eu precisei esticar um pouco mais, então eu vou realocando os outros compromissos. Ele sabe fazer isso de uma forma muito leve, de uma forma muito tranquila, tá? Isso principalmente quando o rígido ele estiver com as forças dele bem sedimentadas e bem ativadas dentro dele também. Ele não vai ter dificuldade em reorganizar a agenda, em reorganizar aquilo que ele planejou, tá? Outra coisa que nós vamos perceber nos rígidos é que eles têm uma alta capacidade de aprendizado. Ele aprende muito rápido, se adapta bem a novos desafios e acaba tirando ali de letra, tá? Os rígidos, eles tiram de letra ali aquilo que ele precisa fazer. Porque, gente, os rígidos, eles são autodidatas. Não são só os esquizoides que são autodidatas, tá? Os rígidos também são autodidatas. Isso por quê? Lembra que o jeito dele é o jeito perfeito. Então, rígido, se ele precisar de algo, ele vai ser uma pessoa que, se ele tiver tempo, ele vai pesquisar, ele vai estudar e ele mesmo vai fazer. Se ele não tiver tanto tempo assim, ele vai pesquisar, vai descobrir ali como as coisas funcionam, mas ele vai conseguir delegar para as pessoas, tá? Mesmo ele tendo essa alta capacidade de aprendizado, para ele o tempo é muito mais valioso, né? Principalmente se esse rígido tiver o traço psicopata ali alto, junto com ele, eles vão andar lado a lado e essa pessoa vai entender o quê? Que tempo é dinheiro, que é muito precioso, que o tempo que ele poderia estar ali fazendo aquilo que ele precisa, né? Ele prefere encontrar alguém que já faça aquilo muito bem. Diferente do rígido, que se ele tiver tempo, ele vai se submeter ali a passar pelo processo do aprendizado para colocar as coisas em prática também, tá? E outra coisa, para a gente finalizar aqui, como força do traço rígido também, é que ele tem um forte senso de justiça, tá? Para o rígido é muito importante a ética e a transparência em todas as relações, tá? É aquela pessoa que o certo é o certo, independente de quem estiver por trás, independente de quem vai afetar aquilo que estiver acontecendo ali. Para o rígido, o senso de justiça dele é altíssimo, tá bom? E agora que vocês viram essas forças dos rígidos, é muito importante a gente deixar muito claro que essas qualidades, elas são poderosas. Essas forças que tem ali dentro do rígido, que se essa pessoa cuidar desse traço, trazer esse traço para o recurso, tirar ele da dor, vencer o medo, né? Da traição, da exclusão, da troca, o rígido ele vai conseguir brilhar. Mas para que isso aconteça, o rígido ele vai precisar aprender a equilibrar a busca dele pela perfeição. Então ele vai precisar trazer leveza e aceitação para a vida dele. Ele vai precisar trabalhar para buscar esse equilíbrio entre todas essas forças e buscando extrair esse equilíbrio, buscando viver, né, essa aceitação, diminuindo essa busca exacerbada por perfeição, assumindo que ele é um ser humano, que ele pode errar sim e que só não tem erro para algumas coisas na vida, né, gente? Para o restante tem conserto. O Richard ele pode ir lá, ele pode melhorar um relatório que ele entregou que teve algum erro. Ele pode ir atrás e pedir perdão se ele errou em alguma atitude, em algum relacionamento. Ele pode ir atrás e consertar aquilo que tem conserto, tá bom? O rígido, ele precisa entender que tá tudo certo. Ele não é uma máquina, ele não é um robô e ele precisa lidar com a leveza, ele precisa lidar com a humanidade que existe ali dentro, dentro dele, dentro da mente, dentro do coração, tá bom?
E, gente, se você se identificou, tá, com essas dores, com esses comportamentos, é porque é muito provável o seu corpo ele carrega essas marcas, né? Ele tem ali os percentuais do traço rígido, seja você mais ou menos desse traço, você precisa descobrir ali para que você consiga, né, administrar isso dentro de você, para que você consiga também ajudar as pessoas ao seu redor. Então, é muito importante que você tenha isso claro dentro de você, tá? Que você possa conhecer os seus traços, mas que além disso, você saiba que o seu traço, ele não te define, que o seu traço não é o seu rótulo e que o seu traço não é a sua identidade, tá bom? Gente, e para vocês que ficaram aqui até o final, eu quero agradecer. Eu vou abrir aqui para vocês tirarem dúvidas, para vocês que queiram fazer perguntas também. Vou tirar um tempinho aqui para responder vocês. Mas antes, eu quero compartilhar em primeira mão aqui com vocês, né? Oficialmente, algumas pessoas já tiveram acessos, mas assim, é algo que está super em off ainda. Nós vamos lançar ali no nosso Instagram essa semana o nosso curso de leitura corporal. Então, se você aí quer aprender, né, a ler o corpo das pessoas, para entender a mente delas, para saber qual é o percentual de cada um dos 5 traços de caráter, para saber como que é a mente do esquizoide, poxa, essa pessoa que está tendo comportamento de dor, essa pessoa que está tendo comportamento de recurso, como eu posso fazer para ajudar essa pessoa? O que eu posso fazer para tirar o meu traço da dor, manter ele no recurso? Nós estamos lançando o curso de leitura corporal. Um dos cursos completos que a nossa empresa está desenvolvendo. E nós já estamos, assim, apaixonados. Gente, eu confesso que eu sou apaixonada por esse curso. Nós estamos, assim, entregando mais que o ouro, né? Eu estou entregando diamante. Nesse curso de leitura corporal, você vai aprender não só a ler o formato do corpo das pessoas, mas você vai, assim, entrar dentro da mente. Brincadeira, gente. Mas você vai entender, interpretar, compreender de forma muito profunda, não somente o corpo da pessoa, não somente as marcas físicas, mas principalmente as marcas na alma, as marcas emocionais que essa pessoa tem. E também receber muita ferramenta, muita instrução, conteúdo didático e assim, nós vamos ter encontros mensais de mentoria, de leituras corporais ao vivo. Tá assim, completíssimo, um curso incrível que vocês vão ter acesso. Na verdade, nós já estamos disponibilizando ele aqui, dentro da nossa comunidade, tá? Vocês estão tendo acesso em primeira mão ao curso de leitura corporal da ID do Corpo. Nossa, Ariana, eu não quero me tornar uma analista corporal. Esse curso é para mim? Esse curso é para você que não quer ser uma analista corporal, mas que quer agregar o conhecimento dos traços de caráter, que quer aprender a ler o formato do corpo das pessoas para entender a mente delas, para entender os comportamentos de dor, os comportamentos de recurso, o que você pode fazer para potencializar, trazendo ali aquela pessoa para os recursos dos traços, tá bom? Então, se você estiver interessado em saber mais informações do nosso curso, ele está oficialmente lançado em primeira mão para vocês, né? Nós estamos no pré-lançamento desse curso. Ali no Instagram nós já vamos fazer o lançamento essa semana. Então fiquem de olho também, fiquem ligados lá na comunidade. E se você quer receber mais informações do curso de leitura corporal, pode mandar aqui, ó, no chat, tá bom? Pode colocar o seu WhatsApp aqui, que a nossa equipe vai anotar e vai entrar em contato com você para te explicar tudo aquilo que você vai receber. E, gente, dentro do curso de leitura corporal, nós vamos entregar a ferramenta, tá bom? Então, você vai aprender qual é o percentual de cada um dos 5 traços de caráter de cada pessoa. Nós vamos ensinar você a colocar a mão na massa realmente para aprender a ler o formato do corpo para entender a mente das pessoas, tá bom? É isso, eu vou abrir aqui para vocês. Quem tiver interesse em conhecer mais, em conhecer o curso por dentro, tudo aquilo que a gente vai entregar, é só colocar aqui o seu WhatsApp no chat, que a nossa equipe vai entrar em contato com você, tá bom? Para você conhecer ainda mais o nosso curso por dentro. E agora eu vou abrir aqui para vocês fazerem perguntas ou mandarem, né, sugestões, dúvidas na aula.